Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes 5, hoje de 8 até o verso 9, aliás, 6 do capítulo 6. Eclesiastes 5, verso 8 até 6 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como vejo, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho comem. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto em trevas e se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. E ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Amém? Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez nós agradecemos por essa manhã, porque podemos nos reunir, ó Deus. E que possamos, ó Deus, agora através do nosso comportamento, da nossa atenção, do desejo do nosso coração, refletir aquilo que acabamos de cantar, mais de Cristo nós queremos ter. Fala, ó Deus, com cada um de nós, segundo as necessidades que o Senhor, quando sonda o nosso coração pecaminoso, encontra. Confronta-nos, ó Deus, estimula-nos a andarmos pelo caminho da retidão, ó Deus, com a Tua ajuda, com a Tua boa mão. Assim nós suplicamos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, não é de nos estranhar o grande interesse que as pessoas têm pelo acúmulo de riqueza. Veja, nós já estamos falando sobre esse tema, não é? Ele é um tema recorrente aqui no livro de Eclesiastes. Então, hora ou outra, a gente vai estar voltando para ele, mas a gente vai ver algumas outras nuances desse tema, algumas outras coisas que são abordadas dentro desse tema que fala sobre a questão das riquezas, tá? Exatamente isso que a gente vai fazer nessa manhã. Mas como eu estou dizendo, não é da gente estranhar, então, que muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, elas corram atrás do acúmulo de riquezas.
o acúmulo de posses, não é? O dinheiro em si. A gente olha, por exemplo, para o passado, lá finalzinho da década de 70, década de 80, você vai se lembrar, por exemplo, de Serra Pelada, lembram? Um acúmulo grande de pessoas, né? Quando você olha, por exemplo, reportagens daquela época, você vai ver um enxame de pessoas atrás de quê? Ouro, riqueza fácil, não é? Muitos ali perderam suas vidas, muitos foram roubados, muitos foram assassinados. Se você for entrar na história de Serra Pelada, você vai ver várias coisas que se arremetem àquela história. Mas o que eu quero chamar a atenção é aquele grupo de pessoas, aquele enxame de pessoas correndo atrás de quê? De ouro, em busca de ouro, em busca de riqueza. Mas isso não está apenas no passado. A gente olha para o presente e a gente vê, por exemplo, como os homens estão se esforçando, além dos seus limites, por exemplo, para ocuparem grandes cargos nas empresas. A gente falou recentemente aqui sobre essa busca desenfreada, né? Sobre essa competição desleal que existe, em que um quer simplesmente o quê? Galgar um espaço melhor à custa do outro, não se importando com o outro. Então a gente vê essas pessoas correrem para esses cargos executivos das grandes empresas em busca não apenas dos cargos, mas de quê? De grandes salários, de bônus que esses cargos oferecem, de oportunidades, né, de participar inclusive nas próprias ações, comprando ações, participando do mercado da Bolsa de Valores por conta dessas empresas. Sabemos que outros acabam se viciando em quê? Em jogos, tentando ganhar muito dinheiro. A gente vai ver isso, inclusive, sendo refletido em vários filmes. A gente vê, por exemplo, que quando chega aquele período do final do ano, né, a mega sena da virada, você já viu o que acontece? 100 milhões, 120 milhões, 130 milhões de reais, e aí você vai ver uma grande quantidade das pessoas do nosso país correndo atrás, se juntando, fazendo bolões. Por quê? Porque querem ficar ricas. Correm às casas lotéricas para fazer as suas apostas, porque querem ficar ricas. Então, o que a gente percebe com isso? O ser humano, irmãos, ele tem uma característica extremamente interessante. Ele sempre quer mais. Nós sempre queremos mais. E nós temos até um exemplo disso voltado para a igreja. Infelizmente, pregadores, não é? Que olham para essa ânsia desenfreada da humanidade por riqueza, e aí eles cometem a fazer o quê? Eles começam a fazer o quê? A prometer que Deus vai abençoar com saúde, com prosperidade, se eles tiverem fé, mas aliado à fé, se eles derem o quê? Dinheiro para a igreja. Então você vai ver megas igrejas que são construídas, não é? E que tem um dono, não tem um governo bíblico, mas que tem um dono que se utilizam exatamente disso, não é? Desse pecado da raça humana, dessa busca, dessa ânsia por riqueza. E aí essas pessoas são o quê? São exploradas exatamente assim. E a gente vê essas mega igrejas que são construídas exatamente sobre esse patamar. Prosperidade, fé, suposta fé, mas sempre dando mais e mais. Por que é importante a gente entender isso, irmãos, olhando para o nosso contexto? Porque isso não é diferente dos tempos passados. Eu já disse a vocês, havia uma ânsia por desejo de riqueza quando o pregador, o Coelet, aqui escreve o livro de Eclesiastes. Era a mesma coisa. Talvez hoje numa concepção maior, porque a humanidade cresceu, são mais pessoas, não é? Nós temos uma diversidade de coisas aí que chamam a nossa atenção para a prosperidade, para a riqueza, mas o fato é que o mesmo pecado estava lá inserido na sociedade de Israel. Então ele escreve exatamente por quê? Porque havia esse desejo também incessante pela busca de riquezas. E aí há uma característica interessante. No 3º século, a terra de Israel, ela era uma província imensa. E ela estava sob o governo dos Ptolomeus de Alexandria, lá do Egito. E muitos judeus, o que acontecia com eles? Estavam ansiosos por participar da economia mercantil que se estava se desenvolvendo por demais naquela região. Então, o que os judeus começaram a observar? Muitos estavam ficando ricos. Alguns já eram ricos por conta desse comércio mercantil difundido ali em grande quantidade. E algumas pessoas caminhavam para a riqueza. E lógico que isso ia abrir o quê? Os olhos da nação de Israel. De muitos de Israel. Se eles estão prosperando, a gente também tem que prosperar. Nós temos esse desejo. Essa ânsia tomou conta de parte do povo. E aí, com esse pano de fundo em mente, o que o pregador faz? Ele escreve para a nação de Israel. E qual é o objetivo do pregador em escrever isso? É o seguinte: advertir Israel a não buscar riqueza,
mas ao mesmo tempo encorajá-los a desfrutar dos dons diários de Deus. Em cima disso, nós vamos meditar nessa manhã sobre um tema. Em vez de buscar riqueza, desfrute dos dons diários de Deus. E a primeira coisa que nós vamos observar nesse texto, nós temos uma parte introdutória, pelo menos aí, os 2 primeiros ou 3 primeiros versículos, tá? Você vai perceber que as pessoas que buscam riquezas nunca ficarão satisfeitas. Nunca ficarão. Então, como é que o pregador ele começa o argumento dele? Eu quero que você abra a Bíblia e mantenha seus olhos lá. O verso 8 diz assim: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito, da justiça, não te maravilhes, ou seja, não te espantes com isso, de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si um outro, não é? Um outro. E sobre estes dois há outros mais elevados que também exploram. Então, qual é a primeira advertência do pregador aqui, irmãos? Contra a busca de riqueza, ele fala sobre isso, mas ele não começa do jeito que geralmente a gente espera. Por exemplo, nós vamos falar sobre riqueza, vamos confrontar a perspectiva da riqueza que não é bíblica, que é vista sem a presença de Deus ou como um dom de Deus. Então, naturalmente, nós falaríamos de quem? Do rico. Mas ele não começa falando do rico. Inusitadamente, ele fala de quem? Do pobre. Ele cita a opressão que está sobre os pobres. Ele cita, por exemplo, o roubo em lugar do direito da justiça. Ele está considerando logo aqui no primeiro momento, irmãos, as chamadas frustrações da burocracia opressiva, com suas intermináveis demoras, desculpas, enquanto o pobre, muitas vezes ele não tem o quê? Condições de esperar essa justiça sendo realizada, não é? Porque a justiça muitas vezes está se perdendo em quê? Em interesses particulares, nessas cadeias, nessas teias hierárquicas que nós temos. A nossa justiça, por exemplo, é assim. Se você tiver uma determinada causa na justiça e você não tiver, por exemplo, como acelerar esse processo, não é? Acelerar esse processo, você é alguém que vai passar a vida toda esperando que a sua causa seja pleiteada, e você é capaz de morrer e não ver a sua causa sendo pleiteada. É capaz de os seus netos falecerem e não verem a causa do avô sendo pleiteada ou do pai sendo pleiteada. E é exatamente isso que ele está ilustrando aqui. E a gente até poderia pensar o seguinte: olha, então é bom que o Coelho, o pregador aqui, pudesse estimular os ouvintes dizendo, olha, façam algo acerca disso. De fato a gente pode fazer. Se nós temos pessoas que estão nessas hierarquias, que estão com a justiça na mão e são crentes, eles podem sim fazer alguma coisa. Primeiro, agir de forma justa. Então é como se, ele não diz isso, mas nós poderíamos esperar isso. Façam algo, ou seja, mudem isso. Mas percebam que ele não dá essa orientação, ele diz, não se maravilhem disso, não se surpreendam com isso. E ele dá uma explicação, irmãos. O que ele diz com as palavras no verso 8 é de que sempre há alguém que responde a alguém que está acima dele, e este sempre está respondendo a alguém que está também acima dele, e que nesse caso não há chance de justiça para o pobre, que é o que geralmente nós vemos. A tradução desse texto literal seria basicamente assim: um arrogante está acima de um outro arrogante, e arrogantes vigiam todos os demais arrogantes que estão abaixo deles. Os altos oficiais, o pregador está dizendo, estão interessados em apenas encher os seus próprios bolsos, e por mais que eles possam dizer, não, nós estamos pleiteando a causa dos pobres, como por exemplo os nossos políticos abrem a boca para dizer, são mentirosos. Na verdade, eles não estão nem aí com os pobres. O governo, a justiça, não estão nem aí com os pobres. Fazem algumas coisas para tentar mascarar um falso interesse que eles têm para resolver o problema dos pobres, o problema da pobreza. Quando, na verdade, eles estão roubando dos pobres, mesmo que isso viole o direito e a justiça. Então, o pregador também está falando aqui sobre a própria corrupção do governo. Ele diz, rapaz, não se maravilhem disso. É exatamente isso que vocês vão observar. A opressão dos pobres, o roubo no lugar do direito e da justiça. E ele diz mais do que isso. Tudo isso é resultado, sabe de quê? Da ganância. É da avareza, é da ganância. A razão é porque essas pessoas querem ficar o quê? Ricas. Haja o que houver. Não importa sobre quem. Mas eles querem
ficar ricos, são gananciosos. Mas veja que ele continua essa observação. E ele considera ainda outras coisas. Verso 9, o que é que ele diz lá? O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O ponto aqui é que as pessoas ricas compram terras e não usam para nada. Eu já viajei quase que o Nordeste todo. Eu conheço boa parte do país. Alguns aqui também sabem disso. Rondon, por exemplo, até mais do que eu. É impressionante a quantidade. Você olha para um lado da pista, você vê o quê? Terra cercada. Mas você não vê produtividade nessas terras. E você se pergunta, meu Deus, quanta terra, de quem é essa terra? Ricas pessoas que estão com muita terra em suas mãos e não fazem nada. Tem a terra apenas para especulação, para determinados investimentos, deixam a terra sem cultivo. E isso era um problema para a época. Por quê? Vocês se lembram da história de Ruth e Boaz? Quando Ruth volta com sua sogra, o que ela vai fazer para poder comer? Rebuscar nos campos de Boaz. Ela vai atrás do resto que fica no campo. É exatamente isso que ela fazia. Os pobres tinham com que comer, por quê? Porque iam aos campos dos ricos, que eram cultivados pelos ricos, e dali tiravam seu alimento. E o pregador está dizendo então aqui o quê? Que esses homens que são gananciosos, que querem ter posses e muitas vezes não fazem nada com isso, tiram inclusive a perspectiva do próprio pobre fazer o quê? Comer. Ter pelo menos o básico, ou seja, a sua alimentação. Não dão a eles a condição de rebuscar o campo para ter o alimento. Então, no verso 9 ele diz, seria então uma vantagem. Se o rei então fizesse o quê? Se apropriasse novamente das suas terras, ele cultivasse as suas terras para si, porque o rei teria alimento, e isso daria a condição do pobre então fazer o quê? Rebuscar os campos para pelo menos poder comer. Nesses dois primeiros versículos, o pregador está nos mostrando o quê, irmãos? Que, infelizmente, a ganância humana impede que haja justiça e direito para o pobre. E aí, ele vai nos contar, antes de um desfecho final dessa história, duas histórias importantes. A primeira história vai começar a partir do verso 10. Tá? Diante desse retrato de que a ganância prevalece, ela traz sofrimento para o pobre, ela retém a justiça, ela retém o direito do pobre, ele traz uma advertência através de 3 reflexões. Para quem? Para aqueles que buscam riqueza. Então o que ele diz no verso 10? Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Irmãos, a pobreza tem seus problemas. E é importante que você ouça o que eu vou lhe dizer agora. A pobreza, ela tem seus problemas. Qual é o problema da pobreza? É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o que, irmãos? Não é a solução apropriada, é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro não é a solução para nada nessa vida. Veja que quando ele diz isso, ele está focando naqueles que colocam o dinheiro, a prosperidade, o acúmulo de bens acima de tudo nessa vida. Inclusive em violar a justiça e as leis. Há 3 palavras aqui que são importantes nesse texto. A palavra kesep, traduzida como dinheiro. A palavra abundância, traduzida do grego ramon, aliás, do hebraico ramon, são palavras que dão a ideia de possessões, capital, de se possuir. E a palavra renda, que é a palavra tebua, expressa a esperança de um rendimento adicional. Aí logo na cabeça da gente vem o quê? Aquela parábola que Jesus conta daquele homem que tinha o quê? Poucos celeiros menores, mas que já era um homem o quê? Abastado. Mas ele precisa de ganhos adicionais, ele não se contenta com aquilo que ele tem. Então ele vive com esse objetivo de dinheiro na vida, de mais posses, na verdade, de mais adicionais, porque sempre o que se tem é muito pouco. Só que ao mesmo tempo, estudando a Escritura, olhando para o que o pregador diz aqui, nós vemos que esse é um objetivo inatingível. Inatingível, irmãos. E por quê, irmãos? Porque quem ama o dinheiro, diz o texto, jamais dele vai o quê? Se fartar.
Você não vai, por mais dinheiro que você tenha, você não vai se saciar. E veja que o problema não está no dinheiro. Eu volto mais uma vez e friso. O problema não está no dinheiro, mas está na instabilidade daqueles que amam o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o homem. O problema somos nós. Porque existe sempre algo mais. Você já percebeu? Existe sempre algo mais. Existe sempre algo mais para se ter. Sempre queremos, o homem sempre quer mais e mais. Ele não se sacia, às vezes, com aquilo que ele tem. Até o crente, muitas vezes, ele faz o quê? Diante daquilo que ele tem, que é a porção dada por Deus e aprovada por Deus, ele se volta para Deus, ele faz o quê? Ele murmura, ele reclama. Quando a postura dele deveria ser uma postura de quê? De alegria diante de tudo aquilo que é dom de Deus e que está sendo lhe concedido dia após dia. É por isso que o pregador vai resumir na sua posição sobre a busca de dinheiro. No finalzinho do verso 10, também isto é o quê? Vaidade, é futilidade, é como neblina. Jamais vai satisfazer. Abram comigo 1 Timóteo capítulo 6, 10. Porque nós não vemos esse princípio, irmãos, apenas nos sendo trazido pelo pregador lá há milhares de anos atrás. No Novo Testamento, na formação da igreja cristã, no fechamento do cânon, através do escrito apostólico, Paulo nos fala sobre a mesma coisa. E o que é que Paulo diz aí em 1 Timóteo 6,10? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos, mas perceba o que ele diz a partir de agora. E alguns nessa cobiça, nessa ganância, nessa avareza, nesse desejo compulsivo, se desviaram da fé. E assim mesmo trouxeram para si o quê? Muitas dores, se atormentaram com muitas dores. Amar o dinheiro não trouxe solução para nada, não trouxe benefício para nada, não satisfez em nada, apenas trouxe o quê? Distância de Deus. Sofrimento e distância de quem? De Deus. Distância do propósito de Deus com as posses. Então o pregador está dizendo, como Paulo também está dizendo, não satisfaz. Não são essas as palavras. E Paulo, inclusive, lá um pouquinho antes, ele vai dizer que essas palavras são as palavras do próprio Cristo. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também nos advertiu lá em Lucas capítulo 12, verso 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas ainda, veja, ainda nos mostrando que as riquezas não satisfazem o coração do homem, ele nos dá uma segunda reflexão. Veja comigo o verso 11. E ele aqui parece se referir a essa complexa instituição, né? Que vai crescendo com o aumento da riqueza, mas também com um enxame de parasitas. E aí o pregador escreve, lá no verso 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus próprios olhos? Aqui a lição é muito fácil. Quando os bens aumentam, o que acontece? Quando a pessoa era pobre, ou tinha uma determinada quantia de posses, e começa a aumentar isso, e começa a aumentar, e gradativamente aumentar, e ele é rico. O que acontece agora? Você vai dizer, eu preciso de empregados? Eu preciso aqui de 2 empregadas, porque minha casa agora não é aquela pequena casa, minha casa agora é uma mansão, então eu preciso de 3 empregadas, eu preciso de um chofer, eu preciso de pessoas que vão regar o meu jardim, que vão cultivar o meu jardim. E a ideia aqui é que todas essas pessoas vão ser o quê? Pagas. Elas não vão trabalhar de graça. Percebe? A sua riqueza agora passa a ser o quê? Dividida com mais pessoas. Mas aí ele se esquece de que agora o imposto que é cobrado sobre o dinheiro dos ricos, ele é maior do que sobre o dinheiro dos pobres. Então o imposto de renda vem e faz, ó, nheco. A mordidinha não é bem assim, é do leão não, viu? Mas é mais ou menos isso. As obras de caridade fazem o quê quando sabe que alguém é rico? Liga. Vão assediá-lo muito mais, porque agora ele tem como ajudar. Outra coisa, os ricos vão descobrir que há muitos amigos agora, ele tem muitos amigos, é impressionante. A riqueza traz muita amizade. Pastor, tá aí a solução para quem não tem amigo, é ser rico. Mas são amigos que querem chegar próximos a vocês com um único objetivo. Qual é? Ajudar você a gastar o dinheiro.
Enquanto você tem, ele diz, rapaz, olha, eu nunca tive um amigo melhor do que você. Lógico, você paga tudo para ele. Aí quando o dinheiro seca, o que é que acontece? O dinheiro secou e os amigos se foram. Essa é uma imagem, por exemplo, não vou citá-la aqui, eu vou citar apenas o texto, depois você olha em casa, Isaías capítulo 22, 23, que promete um alto cargo a um determinado cortesão, mas diz assim, olha, você vai ter esse alto cargo, você vai ter proeminência, mas ele é advertido de que será isso desastrosamente sobrecarregado para ele. Isaías 22, versos 23 a 25. Mas qual é o fato? Qual é o ponto aqui, irmãos? O pregador diz, não há proveito. Não há proveito. Tudo que o dono do dinheiro faz é ver o dinheiro se escoando com os próprios olhos. Ele está vendo o quê? O seu dinheiro sendo consumido pelos outros. Então ele continua sendo quem? Alguém insatisfeito. Mas ainda há uma terceira reflexão nesse ponto. Então ele diz que não há apenas falta de proveito para o dono da riqueza, mas, irmãos, o rico também tem responsabilidades. Olhem comigo o verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer como pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Veja, o trabalhador pobre, ele às vezes tem pouco, às vezes ele tem um pouco mais, mas diz o texto que ele tem o quê? Ele pode deitar no travesseiro e dormir um bom sono, não é isso? Tem paz. Mas e o rico? Você já viu como é que funciona a cabeça de um rico? Eu trabalhei para um homem rico durante 10 anos. Não dorme não, velho. A fartura dele não deixa dormir. Por quê? Primeiro, porque ele come demais. Não que comer demais seja... Quer dizer, comer demais é, né? Mas não que comer seja pecado, viu? Mas ele come demais. Mas também porque ele se preocupa com a riqueza. Nós temos exemplos no Brasil de pessoas que perderam bilhões, 2 bilhões, Eike Batista, em uma semana. Vocês lembram disso? Eike Batista ia comprar uma das melhores ilhas que nós temos no litoral do Nordeste, no Maranhão. Fui visitar essa ilha lá, ia ser um parque aquático para concorrer com o Beach Park de Fortaleza. A cabeça do Eike era assim, vou fazer um negócio que vai bater o Beach Park. Uma ilha no meio do mar, um negócio espetacular. Naquele mês, ele tomou um prejuízo de mais de 2 bilhões. O rico, ele não dorme por causa disso. Sabe por quê? Porque as coisas podem mudar do dia para a noite. Ele pode perder a riqueza dele, ele se preocupa com seus investimentos. Ele é alguém que sofre de ansiedade com a possibilidade de uma recessão. Se vier uma recessão, o que vai acontecer com o homem rico? Principalmente pobre. Recessão. Esses pensamentos, diz o pregador, são suficientes para manter qualquer rico acordado à noite. E não é porque ele está de pé, é porque ele está se revirando na cama, ele não consegue, ele bota o travesseiro numa posição, bota no outro, mexe com os pés, mexe com as pernas, não consegue dormir. Por quê? Porque a centralidade da vida dele é o quê? É a riqueza dele. E se ele perder, ele sabe que ele vai perder tudo nessa vida. Mas o trabalhador, o pobre, não é? Ele não tem esse desconforto, ele não tem esse problema. Por quê? Porque ele não tem tudo isso para administrar, porque a concentração da vida dele está em outra coisa. Então ele vai poder o quê? Dormir. E veja, irmãos, sejam quais forem os fardos que Adão recebeu lá na queda, vocês lembram? Havia ainda naquela sentença da parte do nosso Deus uma misericórdia revelada ali. Qual era? No suor do teu rosto, ele diz, ainda assim você vai comer do seu pão. Ainda que a justiça de Deus tenha sido manifestada ali por causa da queda, nessa declaração da parte do Senhor ainda há misericórdia da parte de Deus, porque Deus poderia ter tolhido tudo da humanidade. Mas ele ainda diz, você vai continuar comendo, você vai continuar sendo sustentado, mas agora com suor. Então qual é o primeiro ponto, irmãos? A riqueza do rico não satisfaz. As posses não satisfazem. Mas há uma segunda coisa, irmãos. E uma segunda história. Em vez de buscar riquezas,
devemos desfrutar dos dons diários de Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte: as pessoas que buscam riquezas viverão grande desapontamento, porque não aproveitam a vida. Quando chegarem lá no fim da vida, vão dizer: rapaz, tive tudo, mas eu não vivi. Olhem comigo agora o verso 13. Ele diz assim: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Pessoas que não desfrutam, mas apenas acumulam. E aqui você vai se lembrar dessa parábola que eu citei, Lucas 12, verso 15 a 21, a parábola do rico insensato. Essas pessoas são pessoas, irmãos, que perdem as suas riquezas em alguma má aventura. Que má aventura é essa? De um só golpe, deixam a família desamparada. Diz o texto, tem um filho, Tem uma vida inteira toda de trabalho, de acúmulo, e finalmente tudo se perde, ou seja, nada lhe fica na mão. E o pior é que ele tem um filho, e ele não consegue deixar nada para o seu filho. A vida desse homem agora é duplamente o quê? Desperdiçada. Primeiro, pela maneira como ele ganhou dinheiro, e segundo, pela maneira como ele perdeu dinheiro. Ou seja, qual é o resultado do fracasso? E ele diz lá no verso 15, ele mostra isso de uma maneira gráfica. Olha lá. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Não há como a gente não trazer aqui a história de Jó. Não tem como a gente não pensar na história de Jó. Jó era um homem próspero, mas ele perdeu tudo em apenas um único dia. Bens materiais, família. E essa foi exatamente a lamentação de Jó, não foi? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Mas qual era a diferença, irmãos? A diferença era que Jó era um homem piedoso. Lembram? Deus chama a atenção de Satanás. Vistes o meu servo Jó? Jó era um homem piedoso. Diante de tudo aquilo que lhe aconteceu, o que foi que ele fez? Ele murmurou contra Deus? Ele reclamou de Deus? Não, ele disse o quê, irmãos? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome. E não foi tomado dele, irmãos, por causa de pecado, por causa de ganância, por causa de avareza. Mas perceba que isso não é o que acontece com o homem rico aqui de Eclesiastes. Veja, ele não apenas teve proveito, verso 16, diz assim: também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Da mesma forma que veio, foi. Qual é o resultado disso? Veja, no verso 16 ele está dizendo, ele associa o trabalho em busca de riqueza a trabalhar, ou seja, ele trabalhou sim, mas ele trabalhou para o vento. Em seu trabalho, na maneira como ele trabalhou, ele não louvou a Deus, ele não glorificou a Deus. Na maneira como ele trabalhou, ele não galgou, por exemplo, riquezas nos céus, que sim são valorizadas pelo Senhor. E veja que ele não espera por uma determinada situação. Na busca por riqueza, o que acontece? A imagem aqui é de uma riqueza que está escoando por entre os dedos. O trabalho de uma vida se foi. E qual é o resultado disso? O verso 17 diz, nas trevas ele comeu de todos os seus dias, com muito. E aí 3 palavras importantes: enfado, enfermidades e indignação. Eu vou lembrá-los aqui uma coisa importante. Comer na Escritura, lá no Velho Testamento, era um evento social. Era um evento de extrema importância. Vocês vão ver, por exemplo, quando aqueles 3 homens estranhos vão visitar Abraão. O que é que Abraão faz? Dá a eles um banquete, um grande jantar. Quando o filho pródigo volta a casa, o que é que o pai faz? Ele mata o melhor novilho e ele oferece um grande banquete para quem? Para o filho que retornou à casa do pai. Então, comer juntos lá era uma celebração. Mas perceba agora que o texto diz que este rico aqui perdeu a sua riqueza, comeu tudo em trevas. Os seus amigos o abandonaram, a casa lhe foi tomada, os seus recursos se esgotaram, a sua vida acabou, não há alegria em sua vida. E aí ele mostra as consequências de uma vida gananciosa, desperdiçada, descritas nessas 3 palavras: enfado, enfermidade e indignação. Irmãos, eu pergunto, quem gostaria de acabar assim? Você gostaria de acabar desse jeito? Enfadoado, enfermo e indignado?
Antes de eu abordar os versos 18 a 20, eu quero olhar com vocês para o capítulo 6. Nós temos uma outra história acrescentada também por ele. E aqui nós temos uma pessoa rica que não desfruta a vida. O verso 1 até o verso 3. Diz assim: há o mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Então, a primeira história, um rico que não se satisfaz com sua riqueza. A segunda história, há um grande mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada falta a ele de tudo que seu coração e sua alma desejou. Mas Deus não concede que disso ele coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, de trevas se cobre o seu nome. De trevas se cobre o seu nome. Essa história ela é muito mais trágica do que a primeira. É um homem que perde a riqueza, mas não em uma má aventura. Não, por exemplo, em um determinado dia em que acontece alguma coisa, uma bolsa quebra e ele perde todos os seus investimentos. A história não fala sobre isso. Nós temos aqui uma pessoa a quem Deus conferiu riqueza. Deus deu a ele honra mais do que riqueza. O texto ainda é claro quando diz que ele tem tudo aquilo que o seu coração desejou. Ele tem 100 filhos, enquanto o outro homem da outra história tinha um filho. Ele vive muitos mais anos, enquanto aquele outro homem viveu bem menos do que ele. Então Deus, a história que mostra, Deus o abençoou de maneira ampla, ricamente. Só que existe um problema. O próprio Deus que lhe deu a riqueza não permite que ele aproveite dos seus dons diários. Ele não permite que ele desfrute da sua riqueza, ou seja, Deus está retendo a alegria, talvez aqui por meio da constante preocupação do rico com a sua riqueza, mas seja como for, irmãos, o pregador escreve no verso 3 que essa pessoa agora tem uma vida miserável e não pode se fartar do bem. E ele até mostra as consequências disso na sua morte, diz, ele não tem nem sequer o quê? Uma sepultura. E como é que ele conclui? Um aborto é mais feliz do que ele. É muito pesado, irmãos. Percebam que comparação chocante. O pregador explica agora nos versos 4 e 5 o porquê dessa comparação. Ele diz, pois debalde vem o aborto e em trevas se vai e de trevas se cobre o seu nome. Mas esse aborto, ele não viu o sol, então ele não conhece nada. Todavia, tem mais descanso do que quem? Do que esse rico. O que ele está dizendo é que uma criança abortada vem e vai antes que experimente as severas realidades da vida, antes que ele olhe para esse mundo caído, esse mundo egoísta, esse mundo ganancioso. Essa criança, ela não vê a luz do dia, ela não sabe nada sobre a dor da vida nesse mundo. A ideia de que uma longa vida de infelicidade é muito pior do que não ter vida alguma. Ele, o aborto, tem o descanso, enquanto o rico não tem. Mas veja que o pregador, ele não para por aí, irmãos. No verso 6 ele diz, e ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Imagine você vivendo 2000 anos. Seria bom viver 2000 anos? Hein? Tem gente que acha que sim. Seria uma bênção, não é? Quanta coisa nós não veríamos em 2000 anos? Quantas experiências nós não teríamos em 2000 anos? Não é verdade? Mas ainda assim, se não desfrutasse qualquer dos dons de Deus, em todos esses anos, a sua vida ainda seria sem proveito, diz o pregador. Seria desperdício. Então perceba, nós temos 2 pontos apresentados aqui pelo pregador. Primeiro, a pessoa rica nunca se satisfaz. Então deixa eu chamar a atenção de você como crente nessa manhã, e até como descrente talvez aqui presente. Se a sua vida e a concepção da sua vida gira em torno de coisas materiais, o pregador é claro, a escritura é clara, diz assim, você nunca vai se satisfazer.
Nunca. E você ainda vai enfrentar um outro problema, sabe qual é? A cobiça. Porque você sempre vai olhar para o lado e sempre vai haver alguém mais bem-sucedido que você. Lembra aquela expressão, a grama do vizinho é sempre mais verde? É exatamente isso. Você nunca vai se satisfazer com o que você tem e você ainda vai cobiçar o que o outro tem. Perceba, um pecado vai chamando um outro pecado. Você vai murmurar. A consequência de você não alcançar todo o ápice da sua ganância é você entrar em depressão, é você tirar a sua própria vida. Mas ele diz também que não se desfruta a vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. É impressionante alguém que vive correndo atrás de coisas materiais. Você não consegue olhar para o lado. Você não consegue valorizar mais um aspecto extremamente importante da criação de Deus. Qual é? Tudo aquilo que a gente tem para desfrutar. Eu ia dar esse exemplo um pouco mais adiante, mas eu vou falar para vocês agora. Nós fomos para esse encontro de casais e talvez foi um momento em que nós de novo paramos para, por exemplo, olharmos para plantas, vermos o quão bonito é uma rosa, uma flor, valorizarmos, por exemplo, coisas das quais às vezes a gente até reclama quando viaja, né? Você acordar, por exemplo, num lugar de serra vendo a neblina, aí não tem como o texto bíblico não vir à sua cabeça, então a gente contemplar a neblina, contemplarmos uma mata fechada, um clima diferente de Teresina, né? Que a gente quando volta para cá, parece que aqui está pegando fogo, e lá 12 graus, 15 graus, você dormindo no friozinho, sem ar-condicionado, imagina a economia de energia elétrica que não se tem por lá. A gente, irmãos, em meio às coisas da vida, a gente não para perceber isso. É necessário que a gente pare, crie algum tipo de movimento na igreja ou na nossa própria vida para que a gente possa parar de novo e olhar para estas coisas da vida. Irmãos, quem está correndo atrás de coisa material, de dinheiro, de investimento, disso, que não consegue dormir, que está sempre concentrado nisso, ele não sabe, ele é capaz de esquecer até a cor do sol. Ele não é capaz de olhar para o céu e dizer se a luz está cheia, ou é nova, ou é quarto minguante, ou é quarto crescente. Não consegue falar nada. Porque ele não tem mais essa experiência. Então perceba, a pessoa que foca nisso é uma pessoa que não se satisfaz e não desfruta a vida. Ele pode fazer 1000 viagens, não vai desfrutar a sua vida. Então essa situação é uma situação extremamente triste. Isso traz tristeza, isso é desperdício, não vale nada, como ele mesmo diz, não tem proveito. Mas aí o pregador vem e diz o seguinte: não busque isso, desfrute dos dons diários de quem? De Deus. Aí agora você vai voltar comigo para o verso 18. Porque há um contraste entre essas duas histórias. O rico não se satisfaz e o rico não tem vida. E aí ele mostra no verso 18: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um de todo o trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. O que ele quer ensinar, irmãos? É que a vida não precisa ser exatamente como a gente falou aqui nessas duas histórias. A vida não precisa terminar em tragédia. Percebem? Ele está dizendo que nós podemos o quê? A ênfase na primeira parte do verso 18 está onde? Boa e bela coisa é comer e beber e gozar. É aproveitar, você pode, o Senhor está dizendo, você pode aproveitar a sua vida. Ela não precisa terminar em tragédia. Você pode encontrar alegria nas coisas comuns da vida, sim. É como uma criança que nunca pisou na areia do mar. Você coloca ela na areiazinha do mar, rapaz, ela entra num êxtase, parece que ela ganhou o mundo. Eu uma vez eu passei 2 anos jogando futebol profissional. Não joguei em time grande não, viu? Vocês não vão encontrar meu nome na CBF também não. E eu me lembro que a gente ganhou o campeonato de Petrolina, né? Invicto, o campeonato do centenário da cidade. Aí pronto, o prefeito disse assim: rapaz, eu vou dar para vocês uma viagem, escolha o lugar. Aí a galera lá, Fortaleza, Fortaleza, vamos para Fortaleza. Pronto.
Aí chegamos em Fortaleza e o centroavante do nosso time nunca... Rapaz, o cara tinha 27 anos de idade, nunca tinha visto o mar. E de fato isso acontece, né? Cara, quando ele olhou o mar dentro do ônibus, ele disse assim, meu Deus, que marão. Até o nome, né? Ele errou, né? Que marão. E aí ele foi o primeiro, mesmo que ele foi o primeiro, botar a cabeça para fora do ônibus, aí abrindo a porta, e deixa eu passar, aí foi. E aí chegou lá no mar e pá, se jogou, aí virou assim, disse assim, e a água é salgada? Qual foi a última vez que a gente se sentiu assim, irmãos, olhando para as coisas simples da vida? Não é? Ele está dizendo, olhando para as coisas comuns da vida, a gente pode ter felicidade. Amém? A gente pode ter felicidade, irmãos. E é verdade, a gente não tem tantos anos quanto gostaria de ter. Nós temos poucos anos de vida. Se você olhar, ontem, eu falo por mim mesmo, eu vou fazer daqui a pouco 50 anos, eu olho às vezes para o meu passado, poxa, eu tinha 20, 15. O pessoal que está se casando agora, né? Tô novo ainda, pastor, 25. Mas daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, passa rápido demais. Eu tenho filhos que daqui a pouco já vão estar se casando, pela graça de Deus, com homens crentes, não é? São coisas comuns da vida. A gente tem pouco tempo de vida, irmãos. E veja, não há nada que a gente possa fazer com os poucos anos de vida, a não ser uma coisa: viver bem. Glórias a Deus, nós podemos, com os poucos anos que Deus nos dá, vivermos bem, aproveitarmos esses poucos anos de vida. E aqui, o pregador, olhando para isso, ele nos dá duas opções. Podemos usar para focar nas coisas materiais, dinheiro, e aí acabarmos, como ele vai dizer lá, enfadados, enfermos e indignados, ou nós podemos começar toda manhã com o objetivo de desfrutar o dia que Deus está nos dando. O fato de você colocar a planta do pé no chão e ter mais um dia já é um motivo de extrema alegria. Viver é um dom. E enquanto nós estamos vivos, Deus nos dá toda a possibilidade. Lógico, os que já morreram já estão em alegria perfeita, indizível, imensurável. A gente não sabe ainda, mas estão. Mas ainda nesta terra, enquanto nós temos o dom da vida, Deus está nos dando dia após dia também o quê? A possibilidade de estarmos alegres em toda e qualquer situação. De termos, porque em Cristo nós encontramos a verdadeira felicidade. Como é que a gente faz isso? Valorizando coisas comuns, diárias. Meu irmão, você se alegra com a comida? Porque eu me alegro. E muito. E ainda mais como pastor, porque toda casa de irmão que eu visito, pelo amor de Deus, o negócio é bom demais. Diga-se o Elano, viu? Que gosta, come bolo em toda casa que ele vai. Mas é impressionante, comida nos dá um prazer. E beber? Também. Não vou entrar no mérito da bebida, viu? Não. Mas beber nos traz prazer? Traz. E trabalhar? Por isso, trabalhar me dá um prazer enorme. Irmão, estar no púlpito me dá um prazer imenso. Eu fui chamado para isso. Não há um outro lugar na face da terra que eu gostaria de estar, a não ser no púlpito de uma igreja, falando sobre a palavra. Mas isso tem que ser assim com os irmãos também. Vocês têm que estar no lugar certo, para terem prazer no trabalho de vocês, e trabalhar para a glória de Deus, e se satisfazerem com isso. Por isso é extremamente importante nós escolhermos a nossa área, identificarmos isso segundo a vontade de Deus. Porque não há uma coisa pior, talvez, para um trabalhador do que estar na área errada, trabalhando na área errada. Eu conheci um jovem em Parnaíba que, por força da família, se tornou médico. Começou a trabalhar com medicina. E ele contava e dizia assim, olha, eu saio de casa todos os dias aterrorizado, indignado, triste, porque eu não quero ser médico. Fez residência, passou todos esses anos que a medicina exige, e ele diz, a minha vocação é trabalhar na área da justiça. Nada a ver. E aí o que foi que ele fez? Ele se sujeitou a trabalhar na área da medicina para pagar o curso de direito dele. Para se tornar o quê? Exatamente aquilo que ele queria. Então até nisso é importante, irmãos, para a gente desfrutar o trabalho. Mas a gente tem que ter alegria quando sai para trabalhar toda manhã. Não importa as adversidades que nós encontremos. Nós temos ali a perspectiva de alegria, de gozo no trabalho, irmãos. Mas principalmente porque quando nós acordamos nesse mundo, a Bíblia diz que o Senhor já nos deu sua misericórdia e nos dá graça todos os dias. Porque o principal dom que nós temos é Cristo. Eu posso acordar sorrindo,
gozoso nesse dia, porque por mais mal que um dia nos traga, e a Escritura diz isso, basta a cada dia o seu próprio mal, eu tenho Cristo, e Ele é a minha alegria, Ele é a razão da minha alegria todos os dias. Eu vou passar por aflições, por dificuldades, mas se temos Cristo, temos tudo. Falamos sobre isso na SAF ontem. Mas e os ricos? E os ricos, pastor? Pastor, eu sou um crente rico. O senhor está me acabando aqui hoje de manhã cedo. Não. Não. Vocês precisam compreender que a riqueza de vocês é dom de Deus. Ser rico não é estar em pecado, irmãos. Nós conhecemos crentes aí ricos que têm muito dinheiro. E eles compreendem que isso é um dom de Deus. E eles compreendem que a riqueza deles não é só para eles. Nós temos crentes, por exemplo, que estão trabalhando no Piauí, ricos, que estão com disposição de construírem 100 igrejas no nosso estado. Comprar terrenos, investir na área de evangelização. Ricos, crentes, que entenderam que isso é um dom de Deus. Eu volto para essas pessoas e digo, a riqueza em si não é má. Ela é um dom de Deus, mas a riqueza não é um fim em si mesma. Olhar para a riqueza como um fim em si mesma, isso é um mal repugnante, isso leva à destruição. Mas o rico que aceita a riqueza como um dom de Deus, ele não apenas desfruta da riqueza, mas ele ajuda o próximo. Então esse é o seu alvo como um rico, talvez aqui nessa igreja, nessa manhã. Então perceba, irmãos, o rico não se farta. Esse que vive debaixo do sol sem a perspectiva do dom de Deus. O rico, ele não aproveita a vida quando ele não a vê como um dom de Deus e para a glória de Deus. Mas nós podemos desfrutar de alegria olhando para os dons diários que Deus nos dá. Nós temos esses dons. Como é que ele conclui então no verso 20? Olhem comigo lá. Afirmando o benefício do piedoso modo de vida. Então ele diz assim, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de... Sabe qual é a ideia aí? Se Deus nos mantém ocupados todos os dias da nossa vida com alegria, raramente nós vamos ter tempo para olharmos ou focarmos nos poucos dias que nós temos. Olha que coisa boa. Se eu vivo a alegria o tempo inteiro, eu vou olhar muito pouco para os dias da minha vida. Eu vou me lamentar muito pouco de ter poucos dias. Na verdade, eu vou aproveitá-los com alegria. Mesmo nas dificuldades, a alegria vai dominar as nossas vidas. Então, qual é a mensagem do pregador para nós essa manhã? Nós temos uma escolha entre dois modos de vida. Para você que está aqui, crente ou descrente nessa manhã, busca por riqueza é igual a desastre, infelicidade. A busca do desfrute dos dons de Deus é igual a alegria. A minha pergunta é, qual caminho você escolhe? Eu vou concluir com as palavras do Novo Testamento. Como eu disse, Jesus nos dá uma escolha também entre esses dois modos de vida. Abram comigo em Mateus 6, por favor. No verso 24 de Mateus 6, Jesus diz assim, Mateus 6, 24, primeiro. Por favor, preste atenção, meu irmão e minha irmã, meu amigo. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê, igreja? Porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, ou desprezará o outro. E ele conclui dizendo, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Amém? Mas ele ainda enfatiza no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar então um côvado ao curso da sua vida? Alguém poderia perguntar assim, pastor, mas a gente não tem que trabalhar incansavelmente para ganhar a nossa comida, a nossa bebida de cada dia? Jesus não pensa assim. Você tem que trabalhar? Tem. Isso é um mandamento.
Mas não assim. Verso 33 do capítulo 6 ainda, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, irmãos, assim como o pregador do Antigo Testamento vê a comida, a bebida como dons de Deus, se nós buscarmos o seu reino, ele nos dará tudo o que precisamos para viver nesse mundo. Eu quero concluir com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aplica a palavra do Senhor ao nosso coração nessa manhã. E nos faz, ó Deus, compreender a Tua palavra. Nós não precisamos apenas ouvir, mas nos dê a compreensão do que ouvimos, ó Deus. Da riqueza não podemos nos fartar, nos saciar. Quando buscamos essas coisas sem o Senhor, sem entender que isso é um dom de Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que nós não seremos felizes. Mas nos faz, ó Deus, olhar para o dom do Senhor, para as pequenas coisas da vida, para a saciedade que só o Senhor nos traz, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que nos visitam nessa manhã. Se são crentes ou não, ó Deus, fala ao coração deles, de maneira que eles possam ser confrontados, assim como nós, a igreja, para a nossa edificação e para a nossa santificação, e aqueles para que venham a Cristo, porque a alegria é verdadeira, porque a razão da vida, tudo nós encontramos apenas em Cristo. Essa é a nossa súplica e o nosso agradecimento nessa manhã, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.